Bom dia a todos os ouvintes, estou aqui, Adolfo querendo sair do estúdio. Como advogado, você vai falar também como advogado. Como advogado, estou com a liminar aberta aqui para dar algumas explicações para o ouvintes. Isso aqui é bem simplesinho, direto ao povão. E aí, o que vai acontecer? Vou falar só 2 artigos de lei aqui, respondendo a pergunta do Emerson. Quem propôs a ação é uma ação civil pública, quem propôs foi a Superintendência Estadual de Proteção de Direitos do Consumidor, o PROCON. Então o PROCON ele não só fez a fiscalização nos postos, como ele propôs a ação para que os preços voltassem ao valor de antes desse aumento de 50%, né? Foi um aumento combinado, claramente, com base em que o PROCON entrou com essa ação. Tem 2 dispositivos de lei... Deixa eu ver, a pergunta atrapalha? Claro que não. Olha aqui, Emerson, Marcelo, ouvinte, me disseram que é assim, ó, Marcelo, vê se você sabia disso aqui. O problema não é o aumento. O problema é a combinação, o cartel. O problema é a isso? combinação, justamente. O problema não é o aumento. Não é o aumento. Eu aprendi, eu não sabia disso. O problema não é o aumento, é a combinação, a sacanagem do cartel. Eu vou ler aqui os artigos e vai dar para entender melhor. E seja objetivo, que nós te chamamos tarde, o tempo está acabando, velho. Não conversa muito não. Ó, tem uma lei que é a 12.529 de 2011. Artigo 36, inciso 1. Olha, tosse, Valerinho. Que diz o seguinte: constituem infração da ordem econômica os atos sob qualquer forma que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos: limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Então tem aqui uma lei, que é a 12.529, que diz que constitui infração qualquer ato que prejudique a livre concorrência e a livre iniciativa. Então, a partir do momento que os postos, de forma combinada, sobem os preços, eles estão infringindo esse artigo de lei aqui. E ó, o parágrafo 3º, inciso 1, diz que é proibido também acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrentes, sob qualquer forma, os preços de bens ou serviços ofertados individualmente. Então tem um artigo de lei que diz expressamente que isso é proibido. E o Código de Defesa do Consumidor diz no seu artigo 6º, inciso 4º, que são direitos básicos do consumidor: a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas e cláusulas abusivas ou impostos no fornecimento de produtos e serviços. Então, aqui dá até para pegar o aumento em si. Com um aumento injustificado de 50%, poderia entrar aqui como uma prática abusiva, né? E o aumento de 50% combinado ainda por cima, então fere tanto a Lei 12.529 quanto o Código de Defesa do Consumidor. Então foi com base nesses artigos aqui que o PROCON entrou com uma ação, conseguiu eliminar na primeira vara da Fazenda Pública Estadual, conseguiu que os preços retornassem. Agora, se os postos não estão cumprindo, né, isso é uma questão simples, não é uma questão complexa. Se os postos não estão cumprindo, tem que aplicar a multa que a liminar estipulou, que é de 5 mil por dia, cobra a multa, vai lá, e se mesmo assim os postos não cumprirem, aí é caso, inclusive, de prisão preventiva, porque existe um crime que chama desobediência. Aí não precisa, Eduardo Prado falou ontem. E aí não precisa estar na decisão liminar, na sentença não, né? Isso aí é outra coisa, crime de desobediência civil. Outro processo. Aí eles começam a responder um processo penal, e dentro desse processo penal pode ter inclusive mandado de prisão preventiva e tudo, mas é um processo separado dessa ação civil pública aqui. Em resumo, dono de posto que não está cumprindo a medida pode ser preso. Pode ser preso. Agora fica a pergunta da população. Isso foi uma liminar uma semana hoje, a liminar completando, e até agora nada. O porquê dessa demora toda? Isso é normal, esse trâmite todo? E com relação ao que tem postos que estão na lista, aqui por exemplo do PROCON, que não baixaram o preço no momento da fiscalização, mas hoje, inclusive eu sei de alguns deles ali, que hoje baixaram o preço. Eles respondem por não ter obedecido a liminar no início da semana e hoje já estão obedecendo. Vale esse crime ainda para eles ou não, por já estarem obedecendo, demorarem a cumprir essa determinação? Bom, eles podem argumentar que eles não foram intimados da decisão, eles precisam ser intimados da decisão. Mas todos foram segundo, já foram intimados. Segunda-feira. A partir do momento que eles forem intimados da decisão, um dia que eles deixam de cumprir, tem que ser aplicada a multa. Aí cabe à justiça realmente fazer valer a multa e cobrar a multa deles. E a desobediência?
A desobediência precisa ser num processo separado, né? Mas ela como é uma atitude mais grave, então tem que configurar aí uma certa persistência. A desobediência aconteceu por 1 ou 2 dias e agora ela já está normal, já obedeceu. E aí? Não, então não justifica, porque o artigo de lei, ele só caracteriza, o que é crime de desobediência, né? Que é negar cumprimento, desobedecer a ordem judicial, ponto. Então o artigo de lei lá no Código Penal não diz quantos dias, como é que é esse descumprimento. Então um prazo aí de 1, 2 dias não justificaria um processo por crime de desobediência, mandado de prisão preventiva. Agora, se essa conduta persistisse, justificaria. E sim a multa. E como o sindicato da categoria, os sindicatos proprietários, no caso, diz que não mexe, não atua em questão de preço, aí cabe a cada empresa fazer a sua defesa, nesse caso. A cada empresa fazer a sua defesa. A ação foi uma ação só para vários postos. E todas as defesas vão para a mesma ação. Todas as defesas vão para a mesma ação. Ok. Algum detalhe mais com relação a esse assunto, Valério? Não, como eu disse, é uma questão simples. Eu gostei só de explicar para as pessoas com base em que essa decisão judicial foi despedida lá pela primeira vara da Fazenda Pública, que existem esses 2 artigos de lei, o consumidor tem esse direito, né? O mercado, ele é um mercado livre iniciativa, mas ele tem algumas normas também, né? Cartel é proibido, aumento abusivo de preços é proibido. A margem de lucro é estabelecida nesse meio? Quanto cada um pode ganhar em cima do preço que ele compra? Não, a margem de lucro não é estabelecida. Não é estabelecida, é livre. É livre. Mas aqui a decisão citou uma coisa interessante. A juíza, argumentando a razoabilidade da decisão dela, disse que, por fim, há de salientar que o Sindicato da Indústria de Fabricação do Etanol do Estado de Goiás compareceu em reunião convocada pela requerente e declarou que Goiás está em plena safra da cana-de-açúcar e que no mês de julho, na venda do etanol, as usinas para distribuidoras houve uma redução de 0,37%. Ou seja, ela diz aqui que, segundo a Cifaeg, os postos compraram etanol mais barato. Então, o que não justificaria, portanto, o aumento de 50%. Não é um repasse para o consumidor de custo, foi simplesmente um aumento por arbítrio. Na verdade, poderia ter reduzido. Poderia ter reduzido. Muito obrigado, Valerinho. Até a próxima sexta-feira. Até a próxima sexta-feira. Um abraço para o Marcelo Heleno, para o Emerson Vargas, para o amigo procurador do Estado, Marcílio Filho.